depois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe Jesus, pois, à mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com a que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crede que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Louvado seja o Senhor. Senhor, eu te entrego essa noite em tuas mãos. Senhor, já cantamos, já falamos da tua palavra. Ó Pai, já sentimos o teu poder aqui nesse lugar. Mas eu peço agora que o Senhor me use para falar com a tua igreja. Amém. Senhor, a palavra é tua, o entendimento é teu. Só me use como canal, Senhor. Nada além disso. Senhor, me esconda atrás da tua cruz. Que não seja eu a falar e que nem sejam as tuas ovelhas a me ouvir, mas que seja elas a ouvirem a voz do Espírito Santo do Senhor que está aqui nesse lugar. Senhor, nos abençoe nessa noite. Revela para nós a tua palavra, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças ao Senhor. Muito bem. Meus irmãos, esse texto é um texto muito interessante. E o apóstolo João ele fez questão de separar muito bem. Minuciosamente ele contrasta 2 vidas. No capítulo 3 de João nós vamos ver o texto em que fala de Nicodemos. Nicodemos era judeu, homem, rico, culto, mestre em Israel, fariseu e membro do Sinédrio. Nicodemos representava a elite religiosa e moral. Já no capítulo 4 nós vemos um parâmetro diferente. Mulher samaritana. Uma mulher samaritana, mulher pobre, de reputação moral, reprovada. Vivia uma vida de imoralidade. Uma mulher completamente desprezada pela sociedade, pela lei, por todos aqueles que continham as leis em suas mãos. Mas uma coisa entre um e outro
era muito igual. Ambos precisavam receber a palavra de salvação de Jesus. Tanto Nicodemos, um homem portado de lei, de sabedoria, fariseu, como uma mulher samaritana, desprezada pela sociedade e cheia de imoralidade em sua vida. Mas ambos precisavam receber a palavra de salvação. Como é um culto de intercessores, o intercessor ele tem o dever de comprar as guerras, as lutas e de pagar o preço por outras pessoas. E também de alcançar os perdidos, e todo cristão tem esse dever. Mas hoje nós vamos entender que Jesus, ele é muito sábio na forma de levar a sua palavra. Ele usa métodos diferentes para alcançar pessoas diferentes. Jesus, ele sempre entendeu que a verdade deveria permanecer. João, pode abaixar um pouquinho, por favor. A verdade precisava permanecer, mas os métodos poderiam ser alterados. Muitas das vezes nós somos muito pragmáticos em guardar a palavra, em guardar o que para nós é verdade, e não conseguimos elastecer os métodos de levar essa palavra, de levar a mensagem. Mas Jesus não. Ele entendia que ele precisava, ele alcançava a pessoa, a alma da pessoa, independente de onde a alma da pessoa estava. Ele ia até onde a pessoa estava. Diferente de pessoas diferentes, de classes sociais diferentes, Jesus ele conseguia levar a palavra. E no caso da mulher samaritana, ele quebra algumas barreiras para levar a palavra até ela. Ele precisava usar estratégias, ele precisava de métodos para alcançar a vida daquela mulher. E hoje nós vamos falar sobre esses métodos, sobre como Jesus aborda ela, sobre como ele consegue alcançar e ganhar aquela mulher para o reino. A primeira barreira que Jesus quebra é a chamada de barreira do preconceito cultural. A gente vê que Jesus ele foi até a cidade de Sicar. Para ir a Galileia, ele escolhe passar pela cidade, pela província de Samaria ou a cidade de Sicar. Haviam 3 caminhos diferentes. O de Sicar, o caminho que Jesus escolhe, embora fosse o caminho mais curto, era o caminho mais perigoso. Por quê? Jesus passaria por uma cidade de samaritanos, e um judeu passar por uma cidade de samaritanos representava um território hostil, um território estranho, um território de inimigos culturais, um território extremamente desconfortável. Mas havia um motivo de Jesus escolher passar por lá, porque a agenda de Deus já tinha aquela mulher, o encontro com aquela mulher marcado. Deus já tinha separado um dia, uma hora, um local para encontrar a vida daquela mulher samaritana. E independente de onde fosse o lugar, Jesus ia alcançar a vida daquela mulher, porque Jesus é assim. Independente do quadro, nós vemos pessoas que para nós estão longe, distantes de alcançar a salvação. Mas Jesus ele quebra a barreira que for necessária para alcançar a vida do homem, transformar a vida no coração e fazer dessa pessoa uma nova pessoa em Cristo Jesus. Jesus escolhe passar por um território inimigo para alcançar a vida daquela mulher. E uma das barreiras é que Jesus, além de ser homem, era rabino. Um homem não poderia falar com uma mulher em público naquela época. Um rabino não poderia falar nem com a sua esposa, nem com a sua mulher em local público. Então nós vemos que se fosse hoje, Jesus praticamente seria cancelado pela sociedade, porque isso era quebrar uma regra, era grave demais. Para os sacerdotes, para a lei, era grave demais conversar com uma mulher, ainda mais sendo uma mulher que já tinha 5 realidades de casamento diferentes. Jesus ele correu um grande risco de marcar a sua imagem de forma negativa, mas essa foi mais uma barreira que Jesus quebra, porque Jesus ele entendia que a verdade permanecia, mas os métodos podiam ser elastecidos. A segunda barreira que Jesus quebra, e que para mim é uma barreira muito forte, é a barreira do preconceito racial. A mulher diz em João capítulo 4, no versículo respectivo, ela diz: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Para entender o porquê ela diz isso, nós precisamos entender
entender o contexto histórico. Em 722 a.C., Sargão II invade a Assíria, o reino do norte, toma o reino do norte, destrói aquele povo e captura alguns daquela cidade. Mas como ele era um homem muito inteligente, ele sabia que a melhor forma de destruir toda uma cultura de um povo era bagunçando seus ideais, seus conceitos, sua própria cultura e misturando tudo. Então, muito inteligente, ele faz isso. Os israelitas pobres que restaram na Síria, ele traz povos de outros lugares, mistura com os que sobraram e causa uma coisa chamada miscigenação racial e causa uma coisa também chamada de sincretismo religioso. Então, aquele povo vira um povo miscigenado racialmente e sincrético religiosamente falando, um povo que acredita em todas as coisas, em que acredita em coisas misturadas e que perde a sua identidade cultural e religiosa. E para piorar a situação, logo anos depois acontece o exílio babilônico, né? Vocês já sabem, quando o povo de Israel, o povo judeu é capturado por Nabucodonosor na Babilônia. E só que a diferença dos assírios para o povo de Israel é que os judeus eles permaneceram com a sua cultura, eles guardaram a sua cultura, seu aprendizado, seu entendimento e se permaneceram firmes, guardaram tudo que eles tinham aprendido, né? Não se tornaram um povo sincrético religiosamente falando. Quando os judeus se encontram novamente na história com os assírios, né, que agora seriam os samaritanos dão a ideia de se juntar novamente com o povo judeu, né? Eles dão a ideia de adorar juntos no templo em Jerusalém. Eles dão a ideia de ajudar a construir o templo de Jerusalém. Mas os judeus recusam a ajuda. Por quê? Porque eles, os samaritanos, já haviam se perdido teologicamente, se tornaram um povo sincrético, um povo que já não era mais o mesmo, em que a sua cultura já havia sido mudada, o seu entendimento de Jesus, de Deus em si, já havia sido mudado. Então, mediante essa rejeição, causa uma grande separação entre judeus e samaritanos. Judeus vão para um lado, os que permaneceram, os que guardaram sua cultura, samaritanos vão para um lado. Não o suficiente, os samaritanos do outro lado escolhem erguer um templo. Já que o templo de Jerusalém não nos aceita, nós vamos levantar um templo em Gerizim, para nós, do nosso jeito, adorarmos ao Senhor naquele templo. Então, você vê que a rusga na história entre os judeus e samaritanos, quando Jesus chega na vida dessa mulher, já durava mais de 700 anos. Então Jesus quebra a dor e a barreira da cultura na vida daquela mulher. A terceira barreira que Jesus quebra, chamada de barreira religiosa. Havia uma disputa teológica sobre o local correto de adoração, se era em Gerizim ou em Jerusalém. Jesus transcende a geografia e ensina mais uma vez que a adoração verdadeira não é sobre onde, mas sim como. Quando ele diz que já não mais em Jerusalém. Nós vamos ler aqui o texto que diz, e no versículo 19 do capítulo 4, Jesus diz: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. No versículo 20 ela diz: nossos pais adoravam nesse monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, e nós, judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, que permaneceram com a cultura e que permaneceram sendo o único povo. Mas vem a hora que já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Meu irmão, não se trata do lugar, não se trata de onde, se trata de como nós adoramos ao Senhor. Muitas das vezes chegamos na casa de Deus e achamos que por aqui ser chamado casa de Deus,
nós podemos fazer de qualquer maneira, de qualquer jeito, mas Jesus estabelece a forma correta de adorar, que é em espírito, com seu coração, com suas emoções, com seu entusiasmo e em verdade, que é mediante a palavra do Senhor. E Jesus, para alcançar aquela vida, ele usa 6 estratégias. Quebradas as barreiras, ele usa algumas estratégias. Primeiro, ele desperta a simpatia daquela mulher no versículo 7, quando ele diz: dá-me de beber. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse a Jesus: dá-me de beber. Veja, Jesus ele não chega apontando aquela mulher, mostrando para ela que conhecia os pecados daquela mulher, mas Jesus ele entendia que para iniciar um diálogo, para se começar uma coisa chamada intimidade, ele precisava começar de onde aquela mulher estava, no estágio que ela estava, no lugar que ela estava e na necessidade que ela tinha. Nós precisamos entender, enquanto servos de Cristo, que não adianta nós tentarmos do nosso jeito, ou tentarmos com os nossos métodos, mas precisamos aprender com Jesus, que para iniciar um diálogo, uma conversa, eu preciso ter um coração humilde o suficiente para começar de onde a pessoa está, no estágio que ela está. Jesus começa pedindo um favor. A segunda estratégia que ele usa é despertar a curiosidade. Ele diz para ela: se conheceres o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Jesus desperta nela querer saber que água viva era essa, e que Deus era esse, que homem era esse que lhe oferecia uma água viva, uma água que não pararia, que não teria fim. E Jesus contrasta ainda chamando a água do poço com a água viva. A água do poço aqui significava águas paradas, águas limitadas, águas que cabia somente uma quantidade de coisa dentro, de água dentro, né? Um poço que tinha limites, mas ele oferece uma água viva, que no grego significa pege, uma fonte que jorra, dinâmica e abundante. Jesus estava querendo oferecer àquela mulher que ainda não tinha entendido que a água que ele tinha era uma água que não tinha fim, era de uma fonte que não tinha fim. E quando eu olho hoje para a sociedade, para meus amigos, para meus colegas que ainda não conhecem ao Senhor, eu vejo que muitas das vezes o coração deles se baseia em procurar coisas que têm fim, se apoiam, dedicam sua vida, seu tempo, toda a sua força de vontade em coisas que fora do Senhor têm fim, coisas limitadas. Muitas das vezes o nosso tempo, a nossa dedicação está apoiada em pegar águas de poço, em pegar, em todos os dias levantar cedo e sair de casa para pegar água de poço. Mas o que Deus oferece, o que Jesus oferece àquela mulher, era uma fonte que jorra, dinâmica e abundante, uma água que não teria fim. Não se apoie, não dedique suas forças em águas de poço, em pegar águas de poço. Mas o que Jesus tem para você é uma fonte que jorra, dinâmica e abundante, fonte de água viva, sem parar, sem desistir. Uma fonte que você não está triste num dia e feliz no outro, e num dia você tem, no outro dia você não tem, não. Deus veio para te dar constância, abundância, uma vida entregue aos pés do Senhor. Terceira estratégia, Jesus desperta a necessidade daquela mulher. Capítulo 4, versículo 13, ele diz: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então Jesus está dizendo para ela: mulher, todos os dias você vai vir aqui no poço, você vai jogar o seu balde, você vai pegar a sua água, mas todos os dias você vai ter sede. Mas aquela mulher, pela sua fraqueza de entendimento, né, por ainda estar com os seus olhos fechados, ela entende que Jesus estava dizendo de uma água que naquele lugar não teria fim. Ela pensa
pensa na facilidade de não ter que buscar água todo dia. Mas Jesus aponta para uma sede mais profunda. Ele mostra que as coisas desse mundo, prazeres, sucesso, conquistas, não satisfazem a alma permanentemente. Apenas a água viva satisfaz a nossa alma plenamente. Meu irmão, seja pleno no Senhor. O Senhor vai satisfazer a sua alma. Se você tem estado com sede, peça ao Senhor que enche a sua vida com o teu espírito. Meu irmão, a quarta estratégia de Jesus: despertar a consciência de pecado. Muitas pessoas hoje não aguentam passar nessa parte. Infelizmente, muitas pessoas querem a Cristo, querem a bênção, mas não querem verdadeiramente o abençoador. Nós vemos pessoas aí que, infelizmente, você convida para vir à igreja, a pessoa vem, visita, ouve a palavra, canta o louvor, é bênção, mas quando chega na parte de lembrar que precisa mudar, que tem um pecado escondido, muitos desistem nessa fase. Mas Jesus precisava despertar naquela mulher a consciência de que ela era pecadora, que ela vivia uma vida de pecado. Capítulo 4, versículo 16, Jesus diz: vai e chama o teu marido. E esse momento é cirúrgico de fato, porque Jesus revela saber sobre a vida dela. E ele ainda diz: tiveste 5 maridos, e agora o que tens não é teu marido. O propósito de Jesus não é envergonhar aquela mulher, mas despertar nela arrependimento, despertar nela o sentimento de que precisava mudar, de que a sua vida ainda não estava completa sem a presença de Jesus. Ele precisava lembrar a ela de quem ela era. No domingo nós ouvimos uma mensagem muito impactante sobre Pedro. E assim como Pedro, essa mulher também precisava olhar para si, reconhecer quem era, entender os seus pecados, entender as suas mazelas, para então ser aberta, abrir o seu coração para receber a graça do Senhor Jesus. Porque ninguém pode receber a graça sem antes entender que é pecador. Assim, a quinta estratégia de Jesus é despertar o sentimento religioso daquela mulher, a verdadeira adoração. Você repara que quando Jesus fala sobre seus maridos, a mulher muda de assunto. E ela diz que vocês judeus dizem que é em Jerusalém o lugar certo de adorar, mas nós, samaritanos, temos que o lugar certo é em Samaria. E Jesus diz para ela que a adoração precisa ser não em Gerizim, nem em Jerusalém, mas precisa ser em espírito e em verdade. Em verdade, adoração baseada na revelação bíblica, não em achismos. E em espírito, adoração com sinceridade, coração e entusiasmo. Meus irmãos, quantos de nós muitas das vezes estamos no templo, estamos no culto, mas ainda não entendemos que a adoração ela também precisa ser em espírito, com sinceridade. Quando eu vejo a irmã Ronici levantando seus braços, adorando ao Senhor no templo, como isso anima meu coração, porque eu vejo que há sinceridade, há espírito, há a presença de Deus, onde tem alguém com o coração aberto, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Sexto lugar, Jesus precisava despertar naquela mulher a fé verdadeira. Vamos abrir as nossas Bíblias, capítulo 4, versículo 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Repare que essa mulher era samaritana, mas ela sabia, porque ela um dia tinha entendido de que viria um Cristo e de que chegaria a hora. No versículo 26, disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Aleluia. Ele estava dizendo para aquela mulher: mulher, quem você esperou, quem você achava que iria vir, está agora na sua frente, disposto a te dar uma nova vida, uma vida de mudança, uma vida de transformação, uma vida de superação. Jesus estava mostrando para aquela mulher que a
fé dela precisava ser verdadeira, mostrando para ela de que ele era o Messias. Meu irmão, vamos continuar lendo a partir do versículo 26. No 27 diz: neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse que pergunta. Graças a Deus, né? Que os discípulos não falaram demais, só se assustaram e ficaram quietinhos na deles. Versículo 28. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Aleluia. Amém. E vieram ter com ele. Meus irmãos, aquela mulher, quando tem um encontro com Cristo, quando Jesus usa de suas estratégias para alcançar a vida dela, ela faz uma coisa que eu acho muito interessante, e é nisso que eu queria que nós guardássemos nesta noite. Ela deixa o seu cântaro, o símbolo da sua velha vida, dos seus fardos, e ela corre para a cidade. Corre para a cidade por um motivo: para anunciar que ela tinha encontrado um homem que tinha mostrado para ela maravilhas e milagres, que conhecia a vida dela, que tinha oferecido a ela algo que ninguém mais ofereceria, que era uma água chamada água viva, uma água sem fim. Na nossa vida, nós temos muitos cântaros ao longo da nossa caminhada. Infelizmente, nós como homens, nós nos agarramos a muitas coisas: trabalho em excesso, estudos em excesso, família em excesso, prostituição, pornografias, bebidas, más pensamentos, difamações. Muitas coisas nós ainda temos, muitas das vezes, como nosso cântaro, como aquilo que nos prende a uma velha vida. Talvez o seu cântaro tenha sido a conformidade com o mundo. Talvez você já não ora mais como antes. Talvez você já não busca mais como antes. Mas essa mulher, ela nos mostra que quem tem um verdadeiro encontro com Jesus precisa abandonar o seu cântaro, precisa deixar de lado o que antes era o material para buscar água, precisa agora correr para anunciar de alguém que lhe deu água viva. Meus irmãos, há um louvor muito lindo que ele diz: e eu me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Quantos barcos você ainda precisa afundar no cais? Quantas coisas ainda tem te prendido numa vida que já não é mais sua, numa vida de passado, uma vida de pecado, uma vida presa e agarrada no pecado? Jesus veio para te mostrar que a proposta que Ele tem para a sua vida é de uma água viva, uma água que não tem fim, uma fonte de água viva. O que Jesus tem para mim e para você não é uma vida de cântaros, uma vida limitada, uma vida de poço, uma vida em que minha água tem limite, que todos os dias eu preciso voltar porque tenho sede. Mas o que Ele tem para nós é uma vida saciada no poder e no sangue de Jesus, uma vida saciada e apoiada na graça de Jesus sobre nós. A graça de Jesus, ela nos alcança e nos transforma, e Jesus, Ele quebra a barreira que for para alcançar alguém que é escolhido por Ele. Amém. Aquele seu familiar que ainda não está aqui entre nós hoje, Jesus é capaz de quebrar a barreira que for para alcançar a vida daquela pessoa. Assim como Ele quebrou para alcançar a minha e a sua vida, Jesus, Ele quebra barreiras para alcançar a ovelha perdida. Nessa noite eu convido você a clamar por todos aqueles que ainda não têm e não receberam a verdadeira água viva do Senhor. Te convido a clamar para que o Senhor quebre barreiras, que o Senhor tire os empecilhos que ainda impedem dessas pessoas
de ouvirem e receberem a palavra do Senhor. Eu te convido a interceder agora sobre todo aquele seu amigo, aquele seu familiar, sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe, seus avós. Eu te convido a clamar agora por todo aquele que você vê que ainda busca água em poços e que ainda tem a sua visão limitada. Você clame agora ao Senhor para que o Senhor, com sua potente mão e o seu grande amor, alcance a vida dessas pessoas agora. Para que o Senhor liberte e quebre a barreira, ó Pai, que o Senhor agora alcance pessoas aqui nesse lugar, ó Pai. Nós clamamos ao Senhor, ó Pai, por todo aquele que precisa beber da Tua água, Senhor. E nós pedimos que o Senhor nos dê estratégias para levar a água viva que é Jesus a essas pessoas, ó Pai. Pai, se tem pessoas que já pisaram aqui nesse lugar, que hoje já não estão mais, se tem pessoas que eram, ó Pai, judeus, que tinham um entendimento da palavra, que tinham uma cultura, ó Pai, que entendiam, ó Pai, de quem era Deus, mas um dia se perderam, se envolveram, ó Pai, com outros povos, aprenderam outras culturas e infelizmente foram ceifados por Satanás. Mas eu te clamo agora, Senhor, para que o Senhor lembre essas pessoas de que eles ainda são judeus, ó Pai, mesmo estando no lugar errado, mesmo estando dentro do povo errado, mesmo estando deslocado do lugar que deveria, mesmo adorando ao lugar errado, no lugar errado, mesmo adorando nos conceitos errados, perdidos, ó Pai. Mas que o Senhor lembre essas pessoas agora de que um dia eles aprenderam que o Senhor era Deus. Um dia eles aprenderam que a sua casa, que está nos teus átrios, ela está no melhor lugar, Senhor. Senhor, lembre essas pessoas que hoje já não estão mais entre nós. Ó Pai, lembre elas de que a água que elas beberam aqui, elas não vão achar em mais nenhum lugar, a não ser na Tua presença, Senhor. Uma água chamada de água viva. Uma água, ó Pai, que não tem fim. Uma água que não vou ter mais sede, que não vou precisar mais buscar em outro lugar, Senhor. Eu te convido a lembrar aqueles que hoje são samaritanos, de que não estão mais entre nós, o povo de Deus. Senhor, nos use para levar a Tua água a essas pessoas, ó Pai. Mas eu te peço, Senhor, nos dê um coração disposto a quebrar barreiras religiosas, a quebrar barreiras culturais, a quebrar, ó Pai, os limites, ó Pai, a ultrapassar, a mudar os nossos métodos para alcançar essas pessoas para Cristo Jesus. Senhor, nos ajuda a amar o suficiente para levar o amor de Deus a essas pessoas, Senhor. Pai, mesmo que for necessário passar por uma cidade desconhecida, mesmo que for necessário muitas das vezes enfrentar o desconforto religioso em nós, mas nos ajude a sair do nosso lugar confortável, abandonar, Pai, o que para nós é confortável, para conseguir levar a essas pessoas e lembrar a elas de que um dia elas aprenderam de quem era o Senhor, Pai. Eu te clamo agora por essas pessoas, Jesus. Pessoas que vêm, tantas vêm em nossa mente agora, tantas pessoas que vêm em nossa mente, Senhor, que um dia estiveram aqui, que um dia cantaram nesse lugar, que um dia pregaram nesse lugar, que um dia deram um aperto de mão a alguém aqui nesse lugar. Nós clamamos por cada nome, cada pessoa, Pai. E nós, ó Pai, te pedimos, Senhor, nos use, nos dê estratégias para que essas pessoas possam não só ser transformadas, mas se tornarem grandes missionários e pregadores da palavra do Senhor. Assim como a sua mulher, ela volta para a sua cidade pregando sobre o Senhor, ela volta para a sua cidade animada de falar sobre quem era Jesus. Assim como essa mulher volta para o lugar da onde ela tinha saído, da onde ela morava, da onde ela tinha amigos e familiares, ela volta trazendo uma boa notícia, a notícia de que Jesus tinha lhe oferecido água viva. Senhor, ó Pai, que nós possamos sair aí por esse mundo, por esse bairro, a nossa casa, nosso lugar de habitar, Senhor, e que nós possamos levar a animação, ó Pai, a beleza de que é carregar a água viva que é Jesus Cristo, Senhor. Nos use aqui nesse lugar, ó Pai, e que a nossa vida possa ser dedicada a levar o Teu Evangelho, a falar da Tua palavra, a transportar o amor de Jesus, ó Pai. Senhor, dê em nós um coração missionário, dê em nós um coração disposto a falar da Tua palavra, mas, Senhor, também nos dê métodos e estratégias, Senhor, para que nós, com muita sabedoria, humildade, mansidão, possamos levar o amor de Jesus
aos samaritanos que ainda há nessa terra, Senhor. Pai, que nós possamos quebrar preconceitos, quebrar, Pai, os nossos ideais, quebrar muitas das vezes o que imaginamos sobre pessoas. Imagem, ó Pai, que já colocamos e rótulos, ó Pai, em pessoas. Ó Pai, seja bêbados, sejam prostitutos, Senhor, sejam drogados, sejam alcoolizados, Senhor. Nos ajuda a quebrar, ó Pai, o preconceito. E no amor de Jesus e com estratégias do Senhor, nós possamos alcançar o mais íntimo coração dessas pessoas, ó Pai, assim como Jesus o fazia. Senhor, nos usa aqui nesse lugar, que a Igreja Batista Recomeço possa ser relevante, que a nossa igreja possa ser uma igreja, ó Pai, em que há pessoas dispostas a ultrapassar, a quebrar barreiras, a quebrar limites, para poder alcançar e levar Cristo a pessoas que necessitam. Senhor, que nesse lugar possam ser eleitos grandes missionários nesse lugar. Senhor, Deus, nos dê um coração e uma noite de paz. Ó Pai, que nós possamos repensar e pensar em quem o Senhor era e quem o Senhor é para nós. Ó Pai, eu peço que o Senhor fale o coração do teu povo durante a semana. Relembre, ó Pai, que eles são judeus e que, como judeus, precisamos ultrapassar barreiras culturais para levar a palavra de Jesus. Senhor, dê em nós um coração igual ao teu. Jesus, dê a nós um coração igual ao teu. É o que te pedimos. Fortaleça a nossa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém.